Obrigado, vereador Marco Antônio Van Hofsky. Em seu nome, quero saudar todos os colegas vereadores, quero saudar todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, também aqui no plenário, e quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar fazendo uso desta tribuna mais uma vez. Quero iniciar parabenizando aqui a discussão trazida pela Maristela Zancanaro, colega assistente social, sobre a importância da participação das mulheres, sobre a Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, uma série de assuntos que são importantes à reflexão efetiva das mulheres sobre o seu papel e o desenvolvimento das ações. Isso, creio que é uma das ações que a gente vive também enquanto fazia a formação no serviço social, era um dos debates que estava presente no nosso dia a dia, junto à nossa formação na FURB, quando tive a oportunidade de fazer esta faculdade, junto com a minha esposa, que também é formada em serviço social. Quero trazer uma reflexão ao vereador Fábio Fiedler. Vereador, eu acho que sua discussão em relação às creches é extremamente importante e ela precisa estar pautada no nosso dia a dia, e ela passa também por uma discussão de que nós precisamos fortalecer efetivamente o repasse feito às nossas entidades não governamentais, porque se não o fizermos, vai acontecer novamente no final desse ano o que aconteceu no final do ano passado com a ONG São Roque, que ela fechou uma unidade na região dessa de Queiroz. E lá, uma série de crianças, quase uma centena delas, ficaram sem o atendimento. Claro que tiveram que ser remanejadas para creches do município, mas são 100 vagas que se perdeu praticamente de crianças que não têm mais esse atendimento e de famílias que poderiam ter saído dessa fila, acabaram tendo que ocupar o espaço das creches municipais por aquelas que já estavam no atendimento. Então, precisamos fortalecer também esse repasse. Quero destacar e pedir para o Ari soltar a primeira foto. Nós comemoramos do dia 25 até o dia 31, comemoramos não, né? Nós refletimos sobre a Semana Municipal em defesa da criança desaparecida. Talvez muitos não saibam, mas esse é um debate que nós precisamos fazer sim. É um debate que está presente na nossa sociedade e ele muitas vezes se perde pelo desconhecimento. E outra coisa que às vezes não se atentam a isso, é que essas crianças, quando elas são raptadas, quando elas são tiradas do seu seio familiar, ou nos hospitais, ou em alguns espaços, elas acabam indo para o tráfico de pessoas ou para a exploração sexual. E isso precisa estar presente no nosso dia a dia. E por isso, inclusive, a legislação mudou. A legislação para que quando um adulto desaparece, para você poder registrar um boletim de ocorrência é 24 horas. Mas quando uma criança desaparece, no minuto seguinte você pode fazer esse registro para que você possa proteger, de fato, essa criança e buscá-la, reintegrá-la, ao seu seio familiar o quanto antes. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos estar fazendo no nosso dia a dia. Queria pedir que as primeiras imagens do Pedro II fossem apresentadas, e nessa manhã eu estive visitando o Colégio Pedro II, que fica na rua Nereu Ramos, a convite do Guilherme Martins e todo o Grêmio Estudantil daquele educandário, e eu fiquei muito impressionado, primeiro, pela liderança daqueles jovens, segundo, pela preocupação deles por uma questão muito simples. E aí a Nereu Ramos foi toda feita, o recapeamento, todo o asfalto feito, e isso está... Ninguém reclamou disso, muito pelo contrário, só que há um problema instituído lá. Foi feita uma faixa elevada, e essa faixa elevada foi feita exclusivamente na Alameda Rio Branco, e onde há um grande movimento de crianças, inclusive para a utilização do ginásio, que fica do outro lado do colégio, e aí mostramos antes, inclusive, a travessia dos alunos, não tem essa faixa elevada. Com o aumento do movimento de veículos, agora em sentido único, com a melhoria da pista de rolamento, vereador Ivan Nats, Vossa Excelência conhece bem aquela região lá, sabe o risco que isso traz para as nossas crianças e adolescentes que fazem e frequentam o Colégio Pedro II. Então eu quero destacar que estou encaminhando um pedido, um requerimento na próxima sessão, para que a gente possa dar andamento e que ali seja imediatamente instalada uma faixa elevada, atendendo à necessidade destes jovens. Eu queria pedir que o áudio do aluno e presidente do Grêmio, Guilherme, seja apresentado.
A reforma do asfalto, as nossas ilhas e nossa faixa elevada que tinha atrás, ela foi retirada. Então foi feito o recapamento do asfalto e não foi recolocado faixa. Isso complica no atravessar dos alunos, porque tem crianças aqui, por exemplo, que tem de 5 anos, e daí como é que vai atravessar? 5, 6 anos, como é que vai atravessar? Aí a comunidade também pede isso, porque não é só pra gente, não é uma coisa só pra nossa escola, é uma coisa para o geral da comunidade, porque a gente necessita, porque ano passado, por exemplo, foi 6 atropelamentos. Esse ano, no primeiro dia de aula, foi 1. O necessário mesmo seria a nossa faixa elevada e até como a gente estava comentando antes, até um semáforo, para que da guarita seja acionado o sinal para ele fechar e os alunos atravessar. Isso é questão de 1 minuto, 3 minutos no máximo e o trânsito volta a fluir de novo. Esse era o necessário para a gente. Quero parabenizar ao Guilherme e toda a equipe dele, do Grêmio Estudantil, pelo trabalho que tem feito. E eles vieram aqui, não só procurar a mim, com certeza procuraram uma série de outros vereadores para trazer esse debate, essa discussão à tona. E ouço em a parte o vereador Fábio Fiedler. Obrigado, vereador Mário. Com a palavra em a parte, vereador Fábio Fiedler. Vereador Mário, eu queria lhe parabenizar aí por colocar esse debate, né, que é um debate já feito há bastante tempo na Escola Pedro II, né, não só pelo Guilherme, pela PP, pelos diretores, enfim, por toda a comunidade da escola, dizer que é absolutamente prioritário. Ele foi muito solicitado e questionado durante a implantação do novo binário. A Secretaria de Planejamento deu uma justificativa, e tenho até em minhas mãos, posso compartilhar consigo, uma justificativa técnica para não instalar a faixa elevada ali em função da passagem dos ônibus. Não me convenceu, acho que a gente realmente deve lutar por isso. Queria lhe pedir, também na condição de presidente, de abrir a tribuna livre para que os alunos da escola, através da APP e da escola, compartilhem o microfone para poder vir aqui fazer essa explanação para todos os senhores vereadores. E mais, lhe agradecer por incorporar e encampar a ideia de que nós temos que ampliar a questão da faixa elevada para frente de várias outras escolas que me pedem, certamente lhe pedem a todos os demais vereadores, porque é mais do que segurança, é realmente qualidade para quem está no entorno das escolas de vida. Parabéns, vereador Mário. Obrigado, vereador Fábio Fiedler. Antes de ouvir a parte o vereador Adriano Pereira, só quero registrar, vereador, com relação à tribuna livre, eles já estão solicitando e devem, pelo que me falha, se não me falha a memória, dia 5 de abril eles devem estar fazendo uso da tribuna para destacar esse tema aqui também para nós vereadores. Ouçam a parte o vereador Adriano Pereira. Após a parte do vereador Adriano Pereira, que nós vamos ouvir, senhor presidente tem mais 2 minutos para a sua conclusão. Quero cumprimentá-lo, vereador Mário, até por dar vez e voz mais uma vez a esse jovem adolescente que já fazia esse questionamento, inclusive lá naquela audiência realizada no Parque Vila Germânica, quando o assunto era transporte público, mas lá naquela ocasião já levou essa preocupação e aqui nesta casa também já foi trazido pelo representante desse educandário e que realmente seja levado a sério o projeto de lei que foi aprovado nesta casa, de minha autoria e do vereador Fábio Fiedler, com relação às faixas elevadas de fronte aos educandários, que realmente possa ser ali atendido também este pleito. Mas quero ainda cumprimentar por Vossa Excelência ter trazido a questão da ONG São Roque, e lembrar que foi feito um grande abaixo-assinado, inclusive pela comunidade recentemente, lá na região dessa de Queiroz, encaminhado ao poder público, para que aquele espaço anteriormente utilizado pela ONG São Roque, com denominação ONG Santa Terezinha, na verdade, Unidade Santa Terezinha, seja reutilizado novamente e que possa ser propiciado novamente vagas de creche para aquela comunidade que é tão carente e que realmente ficou sem esse atendimento. As crianças, de fato, algumas foram relocadas, mas para distante das residências, das famílias que ali residem, e ficaram sem acesso à creche. Então, seria interessante realmente que fosse viabilizado aquele espaço, que a princípio é do Estado, mas é possível se buscar uma parceria para que se tenha esse espaço novamente atendendo, inclusive com a atividade que tinha lá, vereador, de contraturno, enfim, com adolescentes, e é lamentável hoje aquela comunidade dessa de Queiroz e região toda não ter mais esse atendimento. Obrigado pela oportunidade. Ok, vereador Adriano Pereira, só quero incorporar a sua fala ao meu pronunciamento e já partindo para um outro assunto, falando em distância, vereador Ivanatos. Talvez alguns não saibam, e eu já queria pedir para a TVL não passar as imagens da reunião e já deixar engatilhado as falas do áudio do Jean Zimmermann, logo eu vou pedi-las para adiantar o tempo aqui. Eu recebi em meu gabinete ontem pessoas trazendo uma preocupação. O Colégio Vitor Hering está sendo encerrado o ensino fundamental pelo governo do Estado. Não sei se algum de vocês sabiam. E lá, mais de 500 alunos vão deixar de ter essa oportunidade de poder ter e poder participar desse educandário que tem mais de 50 anos de história em nossa cidade.
mais de 50 anos de história, 51 anos, né? 51 anos de história estão sendo jogados fora, pelo fechamento. Esse ano já não tem mais o primeiro ano, já foi cortado. E eu só não sei se a Secretaria Municipal de Educação foi avisada desse corte, porque isso vai sobrar para o município. É o município que vai ter que assumir esses alunos. E tem alunos que tiveram que se deslocar uma distância enorme, mais de 5 quilômetros, para poder ter acesso ao ensino fundamental. Então isso é extremamente ruim, é péssimo, e eu queria pedir que o áudio seja apresentado, e falo mais disso no final e talvez na próxima sessão. A gente acredita que o Vitor Hering, pela qualidade, pela história que esse colégio, que essa escola ela tem, né, pela luta da comunidade para manter essa escola e para construir essa escola, eu acho que ela não merece o fim que estão dando para ela, né? O governo do estado foi taxativo, falou que vai fechar a escola. A partir desse ano já começou o processo, né? Então, ano a ano, será retirada as séries, né? E eu, como ex-aluno e também como pai, eu acredito que nós temos que lutar por essa causa, né? E eu quero, assim, nós planejamos matricular o nosso filho no Vitor Hering, e é isso que nós buscamos. Se for necessário, nós vamos fechar a rua, nós vamos invocar a comunidade, nós vamos invocar os ex-alunos, vamos invocar os pais, vamos invocar quem for necessário, alunos inclusive, para fechar a rua, e nós vamos fazer barulho até que o secretário dê um parecer favorável à nossa causa. Quero parabenizar o Jean pela fala, ex-aluno e conhecedor dessa necessidade. E eu quero perguntar se alguém refletiu aonde os pais daquela região vão matricular seus filhos. E se alguém refletiu, se o governo do estado, e aí eu quero fazer um apelo, e estou fazendo um requerimento, inclusive convidando o secretário Eduardo Deschamps para vir a esta casa prestar uma explicação, esclarecimento do porquê que está sendo fechado esse educandário. Porque não dá para simplesmente chegar numa cidade e dizer, nós vamos fechar o educandário porque agora o governo do estado faz. O município está sabendo, foi articulado com o município, então eu estou fazendo uma série de requerimentos para que isso fique muito bem claro e que a cidade possa também ter conhecimento e a comunidade possa ter as respostas necessárias e devidas. Obrigado, vereador Marcos da Rosa, pela tolerância, e para concluir, desejo que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado.